5, 4, 3, 2, 1. Olá, amados, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, eu começo esse vídeo perguntando a vocês, em que vai lhe ajudar você saber o tempo de deserto de uma pessoa? Eu pergunto a você, em que vai lhe ajudar você saber o meu tempo de deserto ou o tempo de deserto de qualquer outro irmão ou irmã que esteja no deserto? Amados, vez ou outra, eu vejo aqui nos comentários, seja aqui no canal aqui mesmo, ou seja em outros canais, sempre algumas pessoas focadas nisso, em querer saber o tempo de deserto da outra pessoa, como se isso fosse ajudar ela, como se isso fosse ajudar a pessoa. Eu me pergunto em que vai ajudar? Em que vai lhe ajudar a você saber? Na maioria das vezes, mais atrapalha do que ajuda, para dizer a verdade. É por isso que eu não foco nisso, eu não fico o tempo todo aqui dizendo para vocês, eu passei não sei quanto tempo. Eu não tenho por que estar aqui o tempo inteiro, o tempo todo dizendo quanto tempo eu passei, porque eu sei que isso não vai ajudar a nenhum de vocês, a nenhum. Por quê? Primeiro de tudo que eu quero que vocês saibam, deserto, ele é particular. O deserto, ele é individual de cada um, certo? O tempo de cada um é diferente do outro. Independe, certo? O meu deserto ou o deserto de qualquer outra pessoa não vai ajudar você, não vai diminuir o seu deserto e nem vai aumentar o seu deserto. Nem aumenta e nem diminui você saber o tempo de deserto da pessoa, porque deserto é pessoal, deserto é individual de cada pessoa. Então não vai lhe ajudar, mas vai lhe atrapalhar, porque muitas pessoas, quando olham o tempo da outra, elas acabam murmurando, acabam questionando a Deus da seguinte forma. Senhor, porque fulana, porque a irmã fulana de tal, o irmão fulano de tal passou tanto tempo ou menos tempo e eu tô aqui. Veja aqui, que existem esses tipos de pessoas que fazem esse questionamento a Deus, sem saber elas que elas acabam murmurando contra o Senhor, questionando ao Senhor porque, aquela irmã ou aquele irmão passou menos tempo ou mais tempo e ela ainda tá ali e esses são os questionamentos, veja que mais atrapalha do que ajuda, porque a pessoa fica ali e ela começa a olhar para o tempo dela, ela começa a ver o tempo dela e ali ela começa a sem querer, acaba questionando ao Senhor. Acaba se questionando, mas por que eu tô aqui há não sei quanto tempo, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo e essa irmã saiu primeiro que eu? Há muitas pessoas que fazem esse mesmo questionamento e elas acabam questionando, perguntando e ali acabam murmurando contra o Senhor. Então eu quero dizer a vocês, meus amados, parem com esse negócio de estar perguntando aonde quer que você for, seja no canal, porque se isso acontece em um canal, certo? Acontece fora de um canal também. Pessoas perguntando a outra pessoa quanto tempo ela ficou ali, quanto tempo, certo? Quanto tempo? Porque deserto é uma coisa muito pessoal. O deserto é uma coisa individual de cada pessoa. Se Deus colocou uma pessoa, vamos dizer aqui, um exemplo. Se Deus botou uma pessoa 1 ano no deserto, é porque Deus queria que ela ficasse 1 ano para tratar algo com ela. E acabou. Se Deus deixou uma pessoa 10 anos, é porque Deus queria resolver com ela certas pendências, certas situações, certas questões, certo? E que só resolveria em 10 anos. Vamos dizer aqui um exemplo. Estou dando um exemplo para vocês verem que o tempo de cada um, a forma que Deus trabalha na vida de cada um é diferente, o deserto de cada um é diferente. E é isso aqui, certo? Que quando a gente vai contar no nosso testemunho, que a gente vê diferenças de um testemunho para outra. Passamos pelas mesmas provas, pelas mesmas situações, pelas mesmas aflições. Mas, certo? As provações, certo? São diferentes, como a gente recebe, as experiências, são diferentes,
certo? De uma para outra. E isso diversifica os testemunhos de casamento. Imagine se todos os testemunhos de restauração de casamento fossem igual um aos outros. Não são iguais. As lutas, as mesmas provações que Deus pode dar para uns, pode dar para outros, sim. Mas a forma que a pessoa vai receber ali é diferente. São diferentes, e isso aqui é que faz o testemunho dela ser diferente de um para o outro, né? Então eu quero dizer para vocês, amados, que deserto é pessoal, é individual, não vai lhe ajudar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não vai lhe ajudar em nada você querer saber o tempo de fulano, de ciclano, meu tempo, seja o tempo de outros irmãos que já saíram do deserto ou que ainda continua no deserto, independente da situação da pessoa, certo? Não vai lhe ajudar em nada, porque você tem que aprender aqui a saber que o deserto, ele é pessoal, individual. Então, tem coisas que Deus vai tratar com aquela pessoa individualmente. Aquela pessoa que está a 5, certo? Foi porque Deus escolheu que ela ficasse a 5. Aquela pessoa que passou 3, 4, 5, 6 meses, é porque Deus queria que fosse assim. Foi uma permissão de Deus, certo? Deus queria tratar algo com ela, em especial com ela. Certo? O tratamento que Deus tem com cada um de nós é diferente de um para o outro. E isso difere, certo? Né? Porque tem situações que Deus quer. Eu vou estar aqui exemplificando. Tem situações que Deus quer tratar, quer dar uma obra para aquela pessoa, como Ele fez comigo, por exemplo, comigo. Deus, Ele quis me tratar para eu ir a uma frente de uma obra. E em poucos meses, amados, isso aqui seria impossível. Para saber o que eu sei hoje, seria impossível, certo? Né? Seria impossível. Né? Deus tinha dito para mim que Ele tinha uma grande obra na minha vida. Agora, que obra era essa que eu sabia? Não, claro que não. Então, Deus, ele pegou um tempo, certo? Ele determinou um tempo para mim. E Ele determinou, você vai ficar tantos anos porque eu tenho que trabalhar com você, para você ir à frente dessa obra. Se a obra que eu tenho hoje na minha vida, gente, é muito grande. É muito grande. E o que eu tenho hoje de sabedoria, de discernimento, de entendimento hoje, eu jamais poderia aprender em 1 ano, em 2 anos, certo? Eu jamais poderia aprender em poucos meses, ficar pronta, apta para o trabalho, para a obra que Deus tinha, porque eu tenho uma grande obra ainda pela frente, certo? É uma obra árdua. Então eu não poderia aprender aqui essa obra em tão pouco tempo, em menos de 1 ano ou em mais de 1 ano, não. Deus me, certo, determinou ali um tempo para mim, certo? Né? Porque Deus, Ele não queria só restaurar, no meu caso aqui, Deus, Ele não queria só restaurar o meu casamento, Ele queria me tratar para uma obra. Enquanto Ele estava me tratando para a obra, Ele estava cuidando do meu casamento. Mas, certo, o propósito de Deus com cada um de nós é diferente. E comigo, certo, Ele tinha uma obra. Com outras pessoas, Ele tem outros tipos de obras. Tem outras que Ele não vai dar, certo, um fardo tão grande, certo? Se Ele dá aquele que vai suportar, certo? Então é isso aqui que eu quero dizer para vocês. Então, o que eu sei hoje, a obra que eu dirijo hoje, longe de vocês aqui, longe daqui dos holofotes, do YouTube ou de outras coisas, é muito árdua, certo? E para eu ter o aprendizado que eu tenho hoje, meus amados, eu tive que passar o tempo determinado por Deus no deserto. E vocês acham que eu parei? Eu ainda estou aprendendo, claro. Mas vejam que cada situação é diferente, certo? Deus, certo, tem com algumas pessoas Ele quer tratar só um probleminha. Vamos dar outro exemplo aqui. Pessoas que passam, vamos dizer, uma pessoa de menos tempo. Deus quer tratar apenas algumas coisas com ela. Certo? Quer tratar a soberba dela, o orgulho dela, pronto. E Ele sabe que em algum, certo? Sabe que em 3 meses, 5 meses, 1 ano, vai conseguir aquilo dali com ela. Pronto, o propósito que Ele tem com aquela pessoa é aquilo. Tratar com ela essas falhazinhas dela, esses erros dela, essas situações. Certo? E assim é com cada uma pessoa. E a gente nunca vai saber, certo? Por que o motivo real, porque aquela pessoa, né, nós só saberemos depois, como a palavra de Deus diz, né,
o que eu faço agora, a palavra de Deus vai dizer lá, certo? Que o que ele faz agora não sabemos agora, mas saberemos depois. Então, o que eu faço, o que Deus faz hoje na vida da gente, durante o deserto, a gente não sabe, certo? Mas a gente sabe, tem o entendimento de que tem um propósito aí. Se a gente tá passando tanto tempo, menos tempo, é porque tem um propósito. E Deus, certo? Quando ele determina, pronto, é até ali, determinou até ali. E isso aqui, certo? Independe até da gente, certo? Independe. Porque se Deus, certo? Você pode até estar preparada para receber seu casamento. Pode até estar preparada. Mas se Deus tiver uma obra na sua vida, um outro propósito por trás disso, você ainda vai passar um tempinho no deserto. Certo? Então não tem nem como a gente estar questionando a Deus, estar perguntando ali ao Senhor e tudo mais. Certo? Não tem como. Certo? O tempo é de Deus, a hora é de Deus, o tempo, certo? O deserto é individual, certo? O seu deserto, o meu deserto é individual, certo? Cada um de nós, Deus determina um tempo, seja de mais tempo, de menos tempo, eu não sei, certo? Mas o tempo é Ele, o deserto, quem determina quanto tempo aí você vai ficar no deserto é Ele, não sou eu e não é você. Você pode até estar preparada para receber o seu cônjuge, como eu disse. Você pode até estar preparada. Que a qualquer momento que Deus disser, agora volte, você vai estar preparada. Mas se Deus tiver uma obra na sua vida, um outro propósito por trás disso aqui, por trás desse deserto, certo? É outra coisa, meu amado. Então você não vai ter como saber. Então quando a gente aceita Jesus, recebe o Senhor, certo? Nós ficamos à mercê dele, a gente, certo? Agora quem manda, quem controla a gente é Ele. É Ele que manda na gente, não é a gente não, certo? A gente agora vive para Jesus, vive para Deus. É Ele que vai mandar onde é que a gente vai andar, onde a gente vai ir, certo? Com quem a gente vai estar e tudo mais. Então eu quero que vocês entendam em primeiro lugar isso aqui. Que o tempo é de Deus, o deserto, certo? É Ele que determina, o deserto é individual. O tempo aqui de quem quer que seja, não, certo? É algo pessoal, certo? De Deus com você, certo? É algo pessoal, seu com Deus. O tempo de deserto é algo pessoal, seu com Deus. E o tempo, certo? O tempo, meu tempo, que Deus me deixou no deserto, foi propício a mim. O tempo que Deus deixar você vai ser propício a você. Certo? Então parem, porque isso aqui não vai ajudar vocês. O que vocês têm que entender aqui é que o deserto é pessoal e individual de cada um. Cada um tem ali particularidades a tratar com Deus, que Deus quer tratar com você. Certo? Se Deus quer tratar com uma pessoa em 10 anos, é porque é em 10 anos que ele vai terminar de tratar todos os propósitos que ele tinha com aquela pessoa. Se Deus quer tratar com outra pessoa 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 2 meses, 3 meses, 4 meses, independe. Certo? É Ele que determina. É algo pessoal. O que vocês têm que saber é que deserto é algo pessoal, individual. Certo? É algo pessoal. Não é, certo? Os outros, isso aqui não vai influenciar. O tempo do deserto do outro não vai influenciar o seu deserto. Porque se Deus determinou que você vai ficar 5 anos, é 5 anos, acabou. É 5 anos e acabou. Se Deus determinou isso, está determinado, amado. Quem invalidará aquilo que Deus já determinou? Ninguém. Nem eu, nem você. Você pode até estar preparada em menos de 5 anos. Você, eu já tô pronta. Como muita gente diz, eu já tô pronta. Na cabeça dela, ela tá pronta. Mas Deus, Ele não vê como eu e você. Ele não olha como eu e você. Você pode estar pronto, mas Deus pode dizer para você que você ainda não tá pronto, porque Ele terminou 5 anos. Como é que você pode dizer que tá pronto? Né? Quem vai dizer que você tá pronto ou não é o Senhor, não é você. Certo? Então, quero dizer para vocês aqui que o tempo de outra pessoa não vai influenciar no seu deserto, não. Certo? Você vai ter que passar pelo deserto.
Deus não vai mudar o seu deserto por causa do outro, não. Deus não vai mudar o seu deserto, o tempo que ele determinou de deserto para você, ele não vai mudar não por causa que ele deixou menos tempo ou mais tempo o outro, não. Certo? Isso não vai influenciar. O que vai influenciar dentro, né, de um testemunho, dentro de um deserto de uma pessoa, são aquelas coisas que vai influenciar isso no seu, né, na sua luta, na sua jornada no deserto, é você aplicar o que a outra pessoa aplicou, o que a outra pessoa aprendeu, né, tirar aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, que vai influenciar isso, mas não o tempo, certo? O tempo de deserto, certo, já foi determinado por Deus. Então é isso que eu quero que vocês saibam, porque quando vocês, certo, fixam no tempo do outro, como eu já disse, isso mais atrapalha do que ajuda. Porque vocês começam a questionar o Senhor aquilo que eu já disse. Ah, Senhor, porque eu tô coisa e essa daqui saiu primeiro que eu. Quantas e quantas vezes eu já vi pessoas nesse tipo. Ah, irmã, já me procuraram. Ah, irmã, por que fulana saiu primeiro do que eu? Eu tô aqui e ela já saiu. Ela entrou, passou tanto tempo e eu ainda continuo aqui. Por quê? Minha filha, não tem, meu amado, não tem. Certo? Uma resposta certa assim para lhe dar. O que a gente tem que entender é o seguinte, que deserto é individual de cada um. Só isso. Entendeu isso aqui? Pronto. Acabou. Acabou o questionamento, acabou o questionário, acabou que o que Deus queria tratar com aquela pessoa é diferente do que Ele quer tratar com você. Pronto. Entendeu isso? É o que importa. Amém? Então é isso que eu quero deixar para vocês. Que Deus abençoe vocês.